Uma decisão judicial impetrada pelo Ministério Público Federal e proferida pela juíza federal Jaísa Maria Pinto Frache suspendeu as atividades de base florestal e a exploração mineral em pelo menos 8 municípios de Mato Grosso, incluindo Juína, Colniza e Aripuanã. A decisão da juíza se baseou em pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas, que alegou que houve aumento em áreas desmatadas, devido aos fiscais dos órgãos de preservação não estarem atuando nas fiscalizações, e em razão ao pedido, a meritíssima juíza decidiu em seu despacho que as empresas da base florestal, como também do ramo de mineração, suspendam as atividades por tempo indeterminado. O bloqueio se deu automaticamente pelo Sinaflor-DOF, o federal, que é interligado ao Cisflora estadual, ou seja, bloqueando os segmentos, onde os mesmos não podem emitir notas fiscais e nem comercializar madeiras. O presidente do Sindicato das Indústrias Madeireiras e Moveleiras de Juína lamentou a decisão da juíza. A gente vê com muita decepção, porque é uma decisão unilateral que uma juíza acaba tomando e sem conhecer a causa, né? Na verdade, só para ficar claro, é uma tutela antecipada antecedente, é o nome da classificação dessa decisão judicial. Ela é uma decisão que foi tomada a pedido do Ministério Público do Estado do Amazonas, que dentro do contexto eles alegam que aumentou o desmatamento na Amazônia em função do Covid. A fiscalização não está podendo tá atuando, né, nas fiscalizações, e com isso aumentou o desmatamento. E aí vem a juíza, acatou esse pedido, né, do Ministério Público, que vem dizendo que para que o desmatamento diminua, nós vamos paralisar as empresas que atuam de forma legal. É isso que está acontecendo. Então, a gente que tem aí uma estrutura que vem trabalhando ao longo do tempo para que a gente consiga manejo florestal, regularização dos nossos projetos e buscando está andando conforme a lei exige, né? Hoje nós temos aí uma juíza que vem na contramão de tudo isso, falando que para que o desmatamento diminua, vão parar a exploração florestal praticamente na Amazônia inteira. Nós temos aí alguns municípios do estado do Mato Grosso, Juína, Aripuanã, Colniza, mais os distritos, Alta Floresta, Piacás, Nova Bandeirante. E também tem municípios no Pará, municípios em Rondônia, municípios no Amazonas. Então, praticamente aí um leque muito grande de municípios que é difícil a gente falar em números, mas a gente imagina que em torno de uns 90 mil empregos diretos e indiretos estão envolvidos. Várias empresas que não vão ter como comercializar, né? Que não vão ter como estar cumprindo com seus compromissos, já vinham com dificuldade, porque o principal mercado, que é São Paulo, ele já vinha diminuindo as compras e em função da comercialização. Agora vem que a gente, com alguns pedidos que tem vários caminhões. Hoje pela manhã o que eu fiz só foi atender associados que estão sem saber o que fazer, com caminhões carregados, esperando para a emissão de nota. Hoje cedo amanheceu tudo bloqueado. Paulo Veronese explicou ainda que a Procuradoria-Geral do Estado pretende entrar com recurso contra a decisão da juíza. Essa decisão é de quinta-feira e a juíza deu um prazo de 5 dias para que fossem bloqueados os DOFs, né, o sistema de comercialização. Na verdade, assim, é uma determinação para bloquear o Sinaflor-DOF, que é federal. Só que ele é ligado ao nosso Cisflora, que é estadual. Mas a partir do momento que você bloqueia você não pode mais estar fazendo a comercialização. Quinta-feira foi determinado que num prazo máximo de 5 dias. Hoje amanheceu bloqueado. A gente está entrando então com uma peça técnica e jurídica, todos os sindicatos, para que a gente consiga reverter essa situação. A gente vai ter um prazo de mais uns 2 a 3 dias para a gente ver o que acontece. A gente está com esperança e imaginando que o bom senso vai prevalecer, e a gente sabe que depois de mais 3, 4 dias a gente vai ter que tomar uma decisão, e eu acredito que se não reverter isso, aí sim nós vamos ter uma paralisação total de todas as empresas. Representando os trabalhadores das indústrias madeireiras,
João Alves da Luz, do Estimajur, diz que são mais de 2.000 empregos que estão em risco em toda a região com o fechamento das indústrias. Essa novidade agora de um decreto para fechamento da questão do setor madeireiro, que atingiu de cheio, principalmente nós aqui da nossa região. Ficou fora aí, me parece, só Juruena e Cotiguaçu, que o número de madeireira é a menor que nós temos na região, né? E dessa forma, hoje já recebi ligação dos próprios madeireiros de que forma vamos agir se acaso isso permanecer. É uma decisão que a gente não esperava, né? Esperava que os municípios tomassem essa decisão, mesmo Aripuanã, que eu achava que ia tomar essa decisão para suspender as atividades do setor madeireiro, porque lá existe essa situação mais delicada com referência a esse vírus. Agora, essa surpresa dessa juíza decretar o fechamento da indústria madeireira, e principalmente nós do Mato Grosso, né, e aqui da nossa região, do nosso sindicato, ficou numa situação difícil. Nós temos quase 2.000 trabalhadores nesse setor, onde foi atingido, nos municípios foi atingido. É um número bastante razoável de pessoas que têm família. Isso eu estou falando diretos e os indiretos, né? E essas pessoas têm família, vivem dali do trabalho. E num fechamento, se permanecer muito tempo, que é o que a gente está preocupado, da permanência de muito tempo, isso cria uma situação bastante delicada, né, com referência a pessoas que dependem de tratar suas próprias famílias, que o trabalhador geralmente desse setor, o que eles vendem para tratar a família? Vende seu trabalho. E quando ele cessa dessa forma, digamos assim, de imediato, e o patrão, primeiro passo que paga é o trabalhador, né? Então nós, como representamos essa classe, ficamos preocupados sim. Conversamos também com o prefeito Altir Peruso. Ele nos enviou um vídeo pelo WhatsApp dizendo que lamenta a situação e que o município também irá reaver a situação. Totalmente descabida. Uma medida de alguém fora da realidade. Existem os órgãos de controle e de fiscalização que têm que fazer sua tarefa, têm que fazer seu trabalho. Agora, não dá para ter uma decisão de cima para baixo, sem qualquer regra, sem qualquer critério, que paralisa praticamente as principais atividades de toda uma região do país. É algo que deve ser contestado, o setor madeireiro e mineral já está contestando, nós, inclusive, enquanto prefeito da região noroeste, o nosso presidente do consórcio, que é o prefeito de Cotiguaçu, está acabando de elaborar um documento também de apoio à revisão disso, porque não é possível que se tome uma medida assim de cima para baixo e sem levar em conta os prejuízos econômicos, sem levar em conta a necessidade da continuidade da atividade econômica, respeitadas as determinações quanto à questão da pandemia, respeitadas as determinações quanto à questão ambiental, mas que a atividade continue. Não dá para tomar uma decisão unilateral que penaliza quem está trabalhando irregular da mesma forma com quem está trabalhando correto.